Oi pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês já se depararam com a seguinte situação? Com certeza muitos já devem ter se deparado, né? Um amigo, uma amiga, sabendo que você é espírita ou descobre que você é espírita, né? E pergunta para você assim: você é espírita? Você fala com espírito? Você já viu espírito? Ah, você escuta espírito. Você é médium? Ah, e aí, vocês já entenderam qual que é o tema nosso de hoje, né? Bora falar um pouquinho sobre mediunidade? Vamos lá! Então vamos começar? Primeiramente, o que é mediunidade? Tempinho para vocês pensarem aí. Pronto? Mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Então não é um privilégio, não é um escolhido. E o que essa faculdade possibilita? O intercâmbio entre dois planos, o plano físico e o plano espiritual. Então, através da mediunidade, nós conseguimos o quê? Ter esse contato e esse intercâmbio, essa troca de informações. É o intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. E a mediunidade, ela foi assim, ela é exclusiva da doutrina espírita? Somente espíritas são médiuns? Foi Kardec, né, que descobriu a mediunidade? O que vocês acham? Pensa aí. Não, né, gente? Não. A mediunidade é do ser humano, não falei que era do espírita. Né? Ela sempre existiu, desde que existe ser humano aqui, existe a mediunidade. O que acontece é que a doutrina espírita, através de Allan Kardec, né, nós temos o Livro dos Médiuns, que é a obra básica que trata especificamente da mediunidade. Ela promove o quê? Um estudo da mediunidade, uma forma de se praticar a mediunidade, sobre os tipos de mediunidade, os fenômenos, como desenvolver e praticar a mediunidade. Então, a doutrina espírita estuda e trabalha a mediunidade. Nós dissemos que a mediunidade ela é inerente ao ser humano, certo? Então, todo mundo é médium? No Livro dos Médiuns, Kardec coloca o seguinte: todo aquele que sente a influência espiritual de qualquer grau pode ser considerado médium. Bom, todos nós praticamente somos influenciáveis, nós temos intuições, os espíritos estão aqui à nossa volta, a gente já falou, já teve uma aula sobre isso, né, sobre influenciações espirituais. Então todo mundo está sujeito à influenciação, num momento ou outro, um espírito chega, fala uma coisa, você aceita, né, um sonho. Então você está percebendo a todo momento. Esses são o quê? Contatos. Porém a gente pode colocar que médium seria aquele que tem essa faculdade num maior grau. Então, todo mundo está sujeito à influenciação, mas a gente não pode falar que todo mundo é médium, propriamente dito. Mas a gente tem a mediunidade, mas não desenvolveu, não sou um médium, certo? Então, aquelas pessoas que têm a mediunidade num grau mais ostensivo, ou aquela pessoa que estuda e que acaba por desenvolver-se, a gente não desenvolve a mediunidade, a gente se desenvolve e consegue com isso entender o que está acontecendo com a gente, captar melhor, porque a mediunidade já está ali. Então é a gente que se prepara melhor através dos cursos. Nós temos cursos, né, para trabalhar a mediunidade, para conhecer, para estudar, certo? Então, todo mundo pode ser médium, vamos colocar assim, né? Mas nós temos a diferenciação, que é esse que realmente é médium, que tem a mediunidade mais ostensiva. Ou pelo estudo, que ele se preparou e se capacitou para isso, ou aquele que já vem com todos os canais abertos, né, e que infelizmente não vem a estudar e acaba tendo às vezes complicações. Mas aí o seu amigo fala assim: eu tenho um cachorro e esse cachorro vira e mexe, ele para do lado da casa ali, num canto lá, e fica latindo, 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 como se tivesse alguma coisa rosna, e não tem nada lá. Será que meu cachorro é médium? E aí, o que você vai falar pro seu amigo?
Não, gente. O que é médium mesmo? O que a gente falou, né? O médium é um intermediário. A mediunidade é um intercâmbio, né? Então, será que o cachorro vai ter a condição de fazer esse intercâmbio, de falar para a gente o que o espírito está querendo falar, de transmitir o que o espírito está passando? Não, ele não tem essa capacidade intelectual, certo? Ele pode estar percebendo uma presença ali. Porque a gente sabe que os animais, eles têm fisicamente os sentidos mais apurados que os nossos. Consegue ouvir som que a gente não escuta, enxergar coisa que a gente não enxerga. Tem animais que conseguem identificar câncer e outras coisas, as pessoas são treinados para isso. E isso é físico deles. Então ele está sentindo alguma coisa, mas ele não é um médium. Ele não está sendo tocado intelectualmente. É uma coisa que ele está visualizando ali, ele não vai passar para a gente, que ele não vai conseguir entender aquilo e transmitir para a gente. Então ele não faz o intercâmbio. E colocando assim, olha, quando tem, por exemplo, uma presença boa, né, nós vemos assim o Francisco de Assis. Francisco de Assis, os animais ficavam todos pacificados em volta dele, né? Então as entidades, ou ele mesmo que estava ali, estava emitindo coisas boas. Então os animais também sentem a vibração boa e ficam pacificados, ficam tranquilos. Naquele caso, aquele que estava rosnando, provavelmente era uma coisa que não era muito legal. Se ele estava rosnando, estava bravo, não é verdade? Então a gente tem que pensar, a gente tem que usar a nossa inteligência. A doutrina espírita é isso, é conhecimento. Então, se é um intercâmbio, é um intercâmbio. Ele não tem como fazer isso. Então, o animal não é médium. E ele pode ver também, se fosse uma materialização, todo mundo iria ver, inclusive o animal. E quando surge a mediunidade? Ela pode surgir a qualquer momento da nossa existência, tá? Quando se é criança, é muito mais fácil ter esse intercâmbio, porque a reencarnação não está totalmente completa. Até os 7 anos de idade, pode-se dizer que a pessoa ainda está um pouco desencarnada, um pouco no outro plano. Então é mais fácil dela ter esse intercâmbio, dela captar o que está acontecendo. Mas a mediunidade, em qualquer momento, ela pode acontecer. Às vezes ela acontece também por questões físicas, de saúde. A pessoa está fragilizada, então acaba tendo, né, uma expansão do perispírito, e aí ela consegue captar o plano espiritual, né, experiências de quase morte, aí ela volta com várias informações que ela foi para aquele lado. No momento próximo à desencarnação, começa a ver entes queridos, ver movimentação de equipes espirituais que estão ali trabalhando, né, no desenlace, mas isso porque está tendo o quê? Uma expansão, um desacoplamento do perispírito. Mas o que eu quero colocar para vocês é qualquer momento. Então pode ser na adolescência, pode ser na vida adulta, criança, com mais idade. Qualquer momento pode ter esse desenvolvimento, esse despertar, vamos colocar assim, da mediunidade. E assim como ela pode aparecer em qualquer época, né, como eu falei, ela também pode ser retirada, ela pode ser suspensa, né, parar por um certo intervalo, depende de situações. Como eu falei da criança, às vezes era só naquele momento, ela brinca ali com um amiguinho invisível dela, a reencarnação completou, tudo parou. Aí mais para frente, lá na vida adulta, ela vem a desenvolver a mediunidade, né? No caso das doenças também, que eu falei que ocorre a fragilização, e aí o perispírito, né, se expande um pouquinho, tá tudo normal de novo, tudo certinho, não tem mais essa questão de ver o plano espiritual. Outras vezes porque a pessoa está fazendo um uso que vai trazer para ela muitas dívidas, né? Então ela acaba tendo suspensão da mediunidade aí, que é um benefício para ela. Mais uma pergunta: a mediunidade, ela traz perturbação? Ela pode nos prejudicar? Aí a pessoa fala assim, eu não vou mexer com esse negócio de mediunidade não, porque aí eu não vou ter vida, não vou poder fazer minhas coisas, né? Vou ficar perturbada. O que vocês acham? Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. A eletricidade, ela traz perturbação? Ela é boa ou é ruim, a eletricidade?
Aí vocês vão falar, a eletricidade é boa, nossa, quanta coisa que a gente tem, graças à eletricidade, imagina um mundo sem eletricidade. A gente não está conseguindo imaginar sem internet, né? Imagina sem eletricidade. Ah, mas a eletricidade também pode causar dor. Ela pode causar um incêndio? Ela pode matar pessoas? Pode. E qual que é a diferença? É o uso que se faz dela. Então a gente precisa o quê? Ter conhecimento. Se eu não sei como lidar e vou lá mexer na eletricidade da minha casa e promovo um curto-circuito, pega fogo em tudo. Se eu pego a minha mão molhada e vou mexer no fio desencapado, eu já sei que vai dar choque, né? Mas se eu faço isso, eu posso morrer. Posso ser vítima de uma descarga. Tem um fio ali, ó, caiu que tá espelhando lá no chão, né? Eu vou lá descalça lá. Então, a gente precisa o quê? Conhecimento, estudo e respeito, né? Tudo isso a gente precisa ter. Então, a mediunidade é a mesma coisa. Eu tenho que conhecer para eu não levar um choque, fazer as coisas certas, né? E eu tenho que tratar com respeito. Eu vou usar a mediunidade, não é para brincar, eu não vou pegar a eletricidade para ficar segurando o negocinho, saindo faísquinha, correr risco de me queimar. Não vou fazer isso, né? Então, eu vou usar a mediunidade para quê? De forma boa. Eu não vou ficar usando para descobrir isso de fulano, aquilo, de Beltrano, para fazer showzinho de aparecer isso, desaparecer aquilo. Eu não vou ficar cobrando a mediunidade. Então, é o uso que se faz dela. A mediunidade, gente, um instrumento colocado para a gente, para a nossa evolução, né? Para o nosso bem. A gente é que às vezes usa de forma errada e aí traz as consequências, não é perturbação, as consequências dos nossos atos, como em tudo que nós fazemos. Para que serve a mediunidade? Qual a finalidade dela? Primeiramente, gente, para a nossa autoiluminação, para a nossa evolução. Então, o primeiro beneficiado da mediunidade é o próprio médium, né, através do conhecimento que ele vai ter com esse intercâmbio. Para o progresso, né, da humanidade, da sociedade de uma forma geral. Sociedade sabendo do plano espiritual, da imortalidade da alma, tantos conhecimentos que estão vindo, né, através da mediunidade. É um progresso geral o uso da mediunidade de forma correta. E o desenvolvimento das nossas próprias virtudes. O médium é o primeiro, né, como eu falei, a ter esse benefício. Então vai buscar reforma íntima através das coisas que ele está captando, que ele está vendo. E a ajuda, gente, nos dois planos, né? Nós temos o Chico Xavier, que ajudou tantas mães e tantos filhos, que viam as mães ali em total desespero, e era uma forma dessas cartas que ele trazia para as mães. Ele estava ajudando o filho que estava do outro lado, vendo o sofrimento da mãe, e a mãe que estava desse lado. Então a ajuda é nos dois planos, quando se usa a mediunidade com respeito. No Livro dos Espíritos fala o seguinte: Deus nos deu a mediunidade para ser exercida com objetivos sérios e úteis. Quais os tipos de mediunidade? Nós podemos dividir em dois grandes tipos, né? Os médiuns de efeito físico e os médiuns de efeitos inteligentes ou intelectuais. Aí nós vamos colocar o físico, é aquele que impressiona a matéria, que impressiona os nossos sentidos. Então nós temos a levitação, né? Que o corpo se levantou através de uma alavanca fluídica que foi colocada ali, ele fez com que o corpo se levantasse. Voz direta, ou seja, todo mundo que está no ambiente de repente escuta uma voz. Essa voz foi materializada, vamos colocar dessa forma, né? Materialização de forma que todos possam ver. Então foi impressionado os sentidos, cheiros, né? Nós temos espíritos que se deixam até mesmo ver o pulso, sentir o pulso, de tão completa que é a materialização do espírito. Então, esses efeitos, efeito de transportar um objeto de um lugar para outro, de coisas caindo em cima de casa, derrubar as coisas, mover objetos, tudo isso são efeitos físicos que impressionam o nosso corpo físico, os nossos sentidos. Todo mundo consegue perceber. E os intelectuais são aqueles feitos a partir
da nossa inteligência e a partir da percepção do médium espiritual. Então é perispírito. Por exemplo, o médium ouviu, mas só ele ouviu, os outros em volta não. E ele percebe que é uma voz diferente, que vem como se estivesse dentro da cabeça, né? Então, ele ouviu, mas não com o ouvido físico, com o ouvido espiritual. Ele vê, mas só ele está vendo. Então ele está aqui, de repente ele olha ali, né, e vê alguém do lado da outra pessoa. A outra pessoa está ali, não está percebendo nada, mas o médium está vendo a pessoa, o espírito, né, a outra pessoa ali do lado. Ele está vendo como? Com a sua visão espiritual, então é do perispírito. Não está impressionando o físico, porque se tivesse impressionando o físico, a pessoa que estava do lado do espírito tinha visto também. Entendeu? Então, são formas diferentes. Por exemplo, psicofonia, né, que é o espírito falar, então ele capta o pensamento do espírito e transmite. A psicografia, tão difundida, né, por Chico Xavier, a psicografia, ele também está percebendo e vai escrevendo o que o espírito está ditando, o que o espírito está colocando. Agora, se o espírito pega a mão do médium sem passar pelo intelecto e escreve, o médium nem sabe o que está escrevendo ali, é como se ele está usando a mão como se fosse um objeto, aí já é um efeito físico. Ou ele pega o lápis sozinho e escreve, né? Já é um efeito físico, que é diferente. Então vamos colocar esses dois grupos, mas aí, dentro desses grupos, existem vários tipos de mediunidade que a gente não vai estar trabalhando nessa aula, nem é o objetivo, né? É apenas para vocês conhecerem, para vocês saberem. Então, gente, nós temos aí o Chico Xavier, né, que é o nosso maior exemplo de médium, de fidelidade, né, de seriedade, de respeito, de comprometimento com a espiritualidade, com Jesus, né? E ele sempre vai ser o nosso guia em tudo. E eu não sou médium, propriamente dito, né? Eu não vejo, não escuto, mas de vez em quando aí a gente percebe alguma coisa, né? A gente escuta alguma coisa. E aí o que a gente faz? A todo momento, um conselho que eu vou dar para vocês aqui, né? Nós somos influenciáveis, a todo instante nós podemos ser. O que a gente vai fazer? Valorar. Isso que está sendo colocado para mim aí é legal? É bom? Não? Né? O que Jesus pensaria disso? O que o Chico Xavier pensaria sobre isso? Né? A gente vai valorar e captar aquilo que for bom para a gente. A mediunidade, gente, ela é uma bênção. Tá? Ela foi colocada para a nossa evolução, para nos ajudar, para ajudar a humanidade. E ela deve ser exercida com Jesus. Então, exercendo a mediunidade com Jesus, seguindo os preceitos do Cristo, as leis morais do Cristo, nunca ela vai trazer complicação para a gente. Ela só vai trazer luz, só vai trazer bênção. Então é isso. Mediunidade com Jesus. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.